Olá, bom dia a todos. Ótima quarta-feira. Hoje é dia 24 de setembro e estamos iniciando agora mais um momentinho com Deus, um estudo da lição da Bíblia. E eu convido você agora para fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus. Santo e poderoso Deus, obrigado pela noite de repouso. Obrigado pelo dia que está começando. Pedimos a tua guia, a tua orientação para as atividades que iremos realizar hoje e que o Espírito Santo também agora nos guie no estudo da tua palavra, que possamos nos alimentarmos agora espiritualmente para termos a força espiritual que necessitamos para esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de hoje, ela fala sobre a presença de Deus no tabernáculo. Nós estudamos que lá no Monte Sinai, Deus deu a Moisés as duas tábuas da lei e também as orientações, as instruções para a construção de um tabernáculo. E Moisés, ele construiu então esse tabernáculo e chegou o grande dia em que ele ficou pronto. E agora pronto, eles tinham assim, né, a certeza, a confiança de que Deus aprovaria aquilo que havia sido feito, porque Deus que instruiu e eles seguiram a risca, né, as instruções, mas eles ainda precisavam de uma aprovação divina sobre aquilo. E daí a lição sugere que a gente leia o capítulo 40, né? Eu não vou ler todo o capítulo aqui, mas no verso 34 do capítulo 40 diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Irmãos, essa foi uma das demonstrações mais importantes da presença de Deus. Agora Deus, né, se manifestava ali visivelmente com o povo através dessas duas nuvens. A nuvem durante o dia e a nuvem de fogo durante a noite. E é interessante, né, que Deus aprovou então aquele tabernáculo, aprovou aquela construção e aquela obra foi dedicada a Deus para ser ali simbolizar a presença de Deus. E agora Deus guiava o povo através desse instrumento também, né? Quando a nuvem se levantava, o povo também se levantava e caminhava. Quando a nuvem parava, eles também ficavam parados. E eu gostei que a lição ela trouxe alguns pontos aqui para a gente meditar que eu gostaria de considerar com vocês. Moisés armou o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Ele também consagrou tudo com o óleo da unção, incluindo Arão e seus filhos ao sacerdócio. Moisés passou pelo lugar santíssimo, o lugar santo e o pátio, dedicando tudo ao Senhor. Por esse processo, inaugurou os serviços no santuário. Somente na inauguração do tabernáculo Moisés pôde entrar no lugar santíssimo. Depois, só o sumo sacerdote poderia ministrar lá anualmente no dia da expiação. Então a gente vê aqui a figura de Moisés como líder do povo. Ele consagrou a família de Arão ali, seus filhos, ao sacerdócio, e ele também dedicou aquele templo, né, o lugar santo, santíssimo, a Deus. Mas depois dele fazer isso, só o sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano. Isso demonstra, irmãos, a seriedade, né? A seriedade que há e a confiança de Moisés ali ao serviço de sacerdócio. No finalzinho da lição, também é dito assim: o momento em que o tabernáculo ficou cheio com a presença de Deus
foi o grande clímax dos acontecimentos que começaram com o nascimento de Moisés e continuaram com a derrota dos deuses egípcios durante as 10 pragas, a saída do Egito, a derrota do exército egípcio e, por último, a revelação de Deus no Monte Sinai. Eu gostei dessa parte também porque, de fato, irmãos, o grande clímax da história é esse tabernáculo, foi esse tabernáculo, né? Um lugar santo ali no meio do deserto, um lugar direcionado por Deus, um lugar com a presença constante de Deus. E eu quero fazer agora uma ponte, irmãos, para a nossa vida pessoal, dizendo o seguinte: Deus ele tem se manifestado para nós de várias formas. Ele tem usado pessoas, ele usa a própria Bíblia, né, que é a sua palavra, para falar conosco. Ele usa a natureza, ele usa os problemas, às vezes, da vida, as dificuldades, tudo isso para a gente ficar perto dele. Mas Deus também fala que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo é para nós termos a presença de Deus diariamente em nossa vida. E eu convido você agora a refletir um pouquinho sobre isso, né? O que eu tenho feito com o meu tempo? Será que tem sido um lugar que todo mundo entra e faz o que quer? Ou é um lugar restrito a Deus, né? Ao serviço do Espírito Santo? Deveria ser, irmãos, um lugar restrito. A gente não deveria abrir espaço para coisas imundas entrarem no nosso corpo. E quando eu falo imunda, são através das entradas da alma. O que os seus olhos vê não deveria contaminar o nosso corpo. O que aquilo que comemos, aquilo que ouvimos, aquilo que sentimos, aquilo que nos permitimos tocar, nada disso deveria nos contaminar, porque o nosso templo do Espírito Santo deve ser santo, puro e agradável para Deus, Espírito Santo. Então, irmãos, reflita nisso o dia de hoje e saiba que Deus, ele também quer habitar em nós, mas nós precisamos nos purificar, precisamos colocar regras à nossa vida para que as coisas permaneçam em ordem, puras e santas, e que assim, da mesma forma que Moisés teve a confirmação através da nuvem, né, que Deus estava com eles, que a gente também tenha a comprovação através dos frutos do Espírito Santo na nossa vida de que Deus está conosco. Amém? Vamos orar? Santo e amado Pai, nos ajude hoje a limparmos o nosso templo, purificarmos o nosso templo, para que o Espírito Santo habite conosco e assim demos frutos, frutos do Espírito Santo, e que as pessoas, através de nós, vejam a Tua glória, vejam a Tua presença, vejam o Teu poder. Que o Senhor abençoe a cada irmão que está assistindo esse vídeo e nos dê um excelente dia, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos e até amanhã.